Salve, salve, caverna. Bom dia, vocês estão bonzinhos, meus mano? Boa tarde, boa noite também, né? Porque não sei quando vocês vão ver esse vídeo. Bem-vindos ao penúltimo vídeo da nossa saga do Deck Build. Tá chegando ao fim. Não sei E, se é bom, mano, se é ruim, mas estamos chegando ao fim. então, eu acho que a gente tá conseguindo construir um bagulho da hora. Tá mudando alguns templates e algumas coisas bem legais para as pessoas. Uhum. Não, a gente. O pessoal tem falado que tem dado uma boa luz pra montar deck, essas coisas. Tem É, surtido um então, efeito legal. então. Eu também acho. E vocês já estão vendo, já tá até conversando com vocês também. Nossa querida Aliam Otávio, satisfação, meu irmão. Salve, salve, meu irmão, como é que você está? Bom dia, boa tarde e boa noite pra todo mundo aí. Caverna. Vocês já sabem, antes da gente começar a falar, nas nossas laterais, os cupons dos nossos parceiros, da TCG, da dos Reis, os links e os cupons vão ficar na legenda também do vídeo. Mano, os melhores acessórios que a gente já usou de verdade. Eu gosto muito dos acessórios que a TCG tem. O Playmat da dos Reis é muito bom, mano, absurdo, só vai. Não, mas E só produto top, não tem nem o que falar. Mano, só produto top, de verdade, só produto top. E a gente tem falado isso bastante. A Caverna tem, desde o começo, uma parceria que a gente nunca falou antes com a comunidade dos Comandeiros, que é a maior comunidade que tem de Commander no WhatsApp. Eu acho que ela está entre as maiores, se não é a maior, está entre as maiores da América Latina. É uma comunidade gigantesca. A gente tem uma parceria desde o começo com eles. Uhum. A Mila e o Arthur são amigos nossos, queridíssimos. E eles estão de volta com o Tribal Wars, né? A gente vai deixar o link do Tribal Wars na legenda do vídeo também. Comunidade de tribal, bem legal. Eu tenho quase certeza que não tem mais vaga para o campeonato que vai rolar agora, dia 23 de tribal. 23 de maio. Mas, 23 de maio, agora dia 23 de maio. Esse vídeo é meio atemporal, então é dia 23 de maio de 2026, tá? Tá bom, justo, Porque justo, senão, justo. o pessoal daqui 2 anos, pô, mas. Não, não, não. Agora, dia 23, aí vai olhar o vídeo de 4 anos atrás. Exatamente. Eu não posso falar porque 23 eu de maio. faria isso. Não, fácil, fácil. 23 de maio, agora, de 2026, vai rolar um campeonato. Eu acho que não tem mais vaga, mas o grupo tá na legenda. Entra lá, troca ideia. O pessoal é muito gente boa. Mano, é muito divertido. Só vai, que é muito legal. E vocês estão vendo no título do vídeo, a gente vai falar de consistência. Né? E que Isso. caralhos que é consistência quando a gente fala de consistência, quando a gente pensa em deck build, né? Tá, posso dar Porque meu tostão agora? Rapidinho? pode, lógico, só vai. Na minha opinião, me corrija se eu estiver errado, que provavelmente vou estar. Consistência é quando o seu deck consegue fazer aquilo que você planejou ele de maneira recorrente. Enquanto você estava falando, eu pensei agora, eu acho que pode ser legal mostrar, a gente voltar com o Miro, que a gente tem mostrado, Uhum. para relembrar algumas coisas para o pessoal que a gente já falou. Então, vai Boto. aparecer em algum momento, a gente já vai aparecer Tá com o para Miro na vocês o tela. Miro. E é isso, é bem isso que o Otávio falou. Consistência é o deck rodar do jeito que você pensou na maioria dos jogos. Nenhum Exato. deck roda do jeito que a gente planejou todos os jogos, tá? Nenhum deck, tá? Um deck que tem entre 20 e 25% de taxa de vitória já é um deck que ganha bastante, tá ok? Já é um deck considerado consistente. Vamos deixar isso combinado? No CDH, por exemplo, se você pega as listas que participam de torneios de CDH, né? Inclusive na comunidade, um parênteses interessante, na comunidade CDH tem algumas pessoas que classificam o CDH mais casual, que é o que a gente joga em mesa, que vê nos vídeos de partidas de CDH, e tem o que eles chamam de TEDH, que é o CDH de torneio, que são os decks que são planejados para torneio. Nem todo deck de CDH que se monta para jogar casualmente funciona num torneio. Não. Né? Isso é importante de deixar registrado. E aí, se você olhar a taxa de vitória das listas CDH que participam do torneio, as listas que são as que têm maior taxa de vitória, elas têm em média 22% de taxa de vitória. É. Né? Então, assim, caralho, velho. Né?
Nenhum deck vai performar perfeito todo jogo. Ninguém vai ganhar tanto jogo assim. É Né? raramente, é que eu falei, é raramente aquele deck que você, tipo, não, toda vez que eu colocar ele na mesa, ele vai fazer isso. Não vai, meu, você vai flodar, você vai zicar, você não. Acontece. Você vai ser Você. parado, tem interação, as pessoas vão anular você, vão destruir suas coisas, vai ter. No casual, vai ter. Mano, a última live que a gente fez de pré-con, que teve 3 global na live. A gente deu graças a Deus que o Matheus ganhou. Meu Deus do céu, bicho. A live que a gente fez com a Duda, que também foi uma live de quase 4 horas, foi assim. Sim. Teve acho que 4 ou 5 global naquela live com a Duda. Sim, De sim, jogo na não. hora, inclusive. Sabe? Não, então, o que eu falei, tudo é porque, querendo ou não, quando se joga Commander em 4 pessoas, é muita variância, vamos colocar assim, dentro do jogo. Porque Exatamente. por mais que você esteja fazendo certo o seu plano de jogo, os seus oponentes também vão estar fazendo. Eles também vão Exatamente. estar buscando a consistência do deck dele, eles vão estar procurando remoção, eles vão estar procurando resposta. Então, você precisa ter consciência que, cara, nem sempre o seu deck vai ser rodar exatamente como você imaginou ele, por causa dessas Exatamente. variáveis. Exatamente. E aí o Otávio falou uma coisa que é interessante da gente comentar quando a gente está falando de consistência, por quê? Commander é um formato de 4 pessoas, né? É muito diferente você olhar a consistência e o funcionamento de um deck de moderno, de um deck de legacy, de um deck de pré-moderno, que são formatos X1. Né? Então você Uhum. só tem um oponente, você tem muito mais possibilidade de redundância, porque você pode usar 4 cópias de cada. Isso tudo impacta na consistência do deck, porque é muito mais fácil de você chegar numa peça que você precisa no draw quando você tem 4 cópias de uma carta, Sim. né? E 60 cartas no deck, desculpa. 60 cartas. É muito mais fácil. No Commander, é um jogo muito diferente, que demanda mais pensamento, porque você tem 4 pessoas. Você está interagindo com 3 pessoas, sabe? É muito diferente, é muito diferente. E aí a gente começa a falar, por que eu abri o Miro para mostrar todas as coisas que a gente falou até agora na saga do deck build para vocês? Porque a gente falou sobre a teoria do cubo. A teoria do cubo é um template para qualquer deck build, de qualquer estratégia De qualquer que você formato. quiser, de Commander, de qualquer. Tecnicamente, ela funciona para qualquer bracket. Se você vai jogar bracket 5, teoria do cubo é outra história, né? Porque aí você está montando um deck pensando em metajogo, é outra história, meio que a teoria do cubo tá mais de lado pro bracket 5. Mas no Você pode B4, usar, você até pode usar pro bracket 5. Só que tem algumas outras variâncias que tem ali que vão impactar, que no caso é o metagame, exatamente o quão você vai abusar, mesmo os blocos que a gente colocou ali. Quando você for colocar, você vai colocar blocos mais específicos, você vai colocar mais coisas para poder te deixar redondo para sua exatamente, com estratégia, porque você vai interações estar jogando específicas. competitivamente. É diferente. Exatamente. Né? Quando você vai pensar, e aí a gente vem numa parte importante que influencia no que a gente vai estar falando de consistência, plano de jogo. Ter um plano de jogo consistente, saber o que o seu deck faz e como você vai fazer o que o seu deck faz. Isso é muito importante, muito importante. Né? A forma de você começar a pensar no deck, se você escolher o comandante primeiro, se você escolheu a estratégia primeiro, isso é só uma forma diferente e legal de pensar, mas se você ter claro o que o seu deck vai fazer, entra nessa escolha. Né? Isso tudo é muito importante. Por quê? Quando a gente fala de consistência, a gente está falando de chegar nas cartas que você quer chegar para fazer o que você quer fazer. Uhum. Né? E isso tem a ver com draw, com quantidade. E eu não estou falando de depender de sorte necessariamente no draw, tá? Porque a gente sabe que comprar cartas por comprar carta é sorte. Sim. Só que se você montou o seu deck direito, se você seguiu as coisas que a gente. Por exemplo, seguiu. Tem várias formas de buildar deck, tá? Mas se você escolheu seguir o que a gente está fazendo, você vai perceber
que os draws vão ficar mais consistentes no que você vai fazer e no que você vai comprar, né? É, E fora, deixa de ser sorte. fora isso, você também tem outras coisas que você vai usar para poder filtrar seu draw, poder organizar, ter uma visão melhor do que você vai estar comprando. Existem Exatamente. várias Os outras tutores que coisas. você vai usar no deck, né? Porque Exato. tutor também é importante. A gente pensar que tutor também é importante para jogar e para se usar, porque você não precisa necessariamente usar um tutor para buscar uma win condition. Não. Você pode, mas dependendo do estado do jogo, você pode usar um tutor para buscar uma global, para buscar um Cyclonic Rift, para buscar um estudo rístico, Buscar um para terreno que buscar tá um te Soul faltando. Ring, um terreno, tá ligado? Isso tudo também é pensar em como que o seu jogo vai funcionar, que consistência que você vai usar, e como que você vai conseguir fazer o que você quer fazer, Sim. né? E aí a gente volta, né? Quantos draws que você está usando? Por exemplo, qual que é a qualidade das cartas que você escolheu colocar no seu deck? Porque se você tem um pacotinho lá de 8 draws, só que esses 8 draws são feitiços, você tem Sign in Blood, você tem Thrill of Possibilities, você tem aquelas duas cartas vermelhas lá que você descarta uma, compra duas, descarta duas, compra três. Uhum. São cartas pontuais, eles são draws legais. Draws é muito bom de falar, tá? Queria deixar esse parênteses registrado. São cartas de compra legais, são draws legais, Draws mas legais é foda, velho. draws legais. Draws é muito bom, muito melhor do que falar draw. Sim. E eu não tô nem falando a pronúncia certa da palavra, porque foda-se, a gente não tá nos Estados Unidos, quer que se foda. A gente tá brasileirando a parada. Não, foda-se, eu não vou falar draw, quer que se foda. São draws legais, mas eles são pontuais, você não consegue fazer aquilo repetidamente, né? Diferente Agora, do se estudo você tem... rístico, por exemplo, que você vai dar draw pra Exatamente. caramba com consistência. Estudo rístico, Remora Mística. Tem um outro encantamento azul, que eu acho que é uma mana também, que toda vez que alguém vira uma criatura, você compra para vira uma criatura, se não for habilidade de mana, você compra uma carta também. Então o Tem cara vai uma. atacar, você compra carta. Tem A um encantamento Tiova, azul que realmente você virar a criatura do tipo escolhido, você dá draw. Existem várias coisas que fazem exatamente. E você aí, ter draw recorrente. exatamente. Isso é consistência. E não é consistência só para chegar na vitória, necessariamente. É consistência para você comprar a mana que falta, para você comprar a interação que você precisa para parar o seu oponente de ganhar, por exemplo, É né? que a maioria dos decks que a gente. Vou dar como exemplo os decks que a gente faz, principalmente do deck velho. Toda vez que a gente acaba de montar, a gente faz uma simulação de mão ali no próprio Moxfield para ter uma ideia. A cada 2, 3 draws a gente tem quase que. Não 100% de chance, mas a gente tem uma porcentagem vai de 80% desses draws, a cada 3 draws, vinha um terreno. Por isso que a gente gosta de manter essa proporção de entre 32 e 34 terrenos, porque na nossa experiência, e a gente está falando de experiência prática, tá? Sim, Ninguém aqui é empírica. matemático para saber a porcentagem certa, mas 34, eu gosto de 34, eu vou falar de mim particularmente, eu gosto de 34 terrenos, porque quando eu jogo com 34 terrenos, a cada 2, 3 draws, mais ou menos, que eu dou, vai vir um terreno. E isso é bom. Por Sim. quê? Eu não fico flodado de terreno. Eu tenho um terreno quando eu preciso. Porque Mas eu sei a curva de mana do meu deck. Eu sei com quantas mágicas eu posso fazer e quais mágicas eu posso fazer em cada turno. Então eu sei que vai vir provavelmente, a menos que meu deck zique e me foda porque aí não veio mana, vai vir um terreno para eu conseguir jogar o que eu quero. E se não vier o terreno na hora que eu preciso, eu sei que eu vou ter interação para segurar o jogo e destruir e fazer alguma coisa que possa estender o jogo um pouco mais para eu poder ter chance de jogar o que eu preciso jogar. Tá sim. ligado? Só que, meu, tudo é. Só que Magic é também. Como você. Aleatoriedade depende um pouquinho da sorte. Então, por mais que nós tentamos fazer essa receita de bolo, colocando entre várias aspas, do que fazer, meu,
o fato de você embaralhar seu deck, o fato de você dar pra outra pessoa cortar, ou então no Spell Table, separar em 3 pilhas, pedir pra cortar e tudo, pode dar ruim e, meu, acontecer alguma coisa. Já aconteceu eu jogando em live de Landfall e não vi land. Uhum. E o seu Landfall tem 40 terrenos. Exatamente, isso que eu falei. Eu tava jogando de Satia na última live com 38 terrenos que o deck vem. Não veio land, fiquei 5 turnos sem vir land. Então, é tudo que eu falei. Estamos falando, mas, meu, não é como eu sempre falo em todos os vídeos dessa série. Não são regras escritas em pedra. Exatamente, nada do que a gente fala é escrito em pedra, né? Uhum. Tudo que a gente está tentando fazer aqui são templates e formas de pensar para ajudar no deck build. A gente não quer aqui com esse guia trazer vocês precisam fazer isso e só assim vai dar certo. A Não, gente não muito quer pelo contrário. nem esse tipo de sensacionalismo. A gente quer só mostrar uma forma que pode ser legal de pensar e trazer uma constância legal para vocês, né? E aí a gente vem para uma coisa que o Otávio estava falando, que é interessante, que entra na questão da consistência, e a gente vai alinhar a consistência agora com a teoria do cubo que a gente tinha falado. Por quê? A gente vai voltar lá para o formato pro moderno, né? Por que os decks de moderno eles conseguem ter consistência legal para jogar? Porque você pode usar 4 cópias. Isso quer dizer que você tem redundância do que você quer fazer. Exato. Né? Você vai ter 4 Snapcaster, você pode ter mais 4 efeitos. Tem uma carta que faz um efeito similar ao Snapcaster. Você pode ter 4 cópias dela para ter mais um efeito similar ao Snapcaster. Você tem 8 cartas que fazem a mesma coisa, basicamente. Dentro de 60. Dentro de 60. É um número muito menor, é uma chance muito melhor de você comprar o que você precisa. Né? Você vai jogar de HAL, por exemplo, no Moderno, você tem 4 HAL no deck e você tem 4 Ruby Medallion. Você já tem 8 efeitos que reduzem custo de mágica para fazer. Sabe? Você pode usar 8 cartas de Storm diferentes no deck para ganhar o jogo. É redundância. E aí a gente vai para a teoria do cubo. Por que a teoria do cubo é legal? Porque ela ajuda a gente a, de forma clara, entender as redundâncias do deck. Porque é para isso que os blocos servem, para a gente visualizar redundâncias. Né? Por quê? Quando eu tenho Espada em Arados, PF, Counter Spell, Negate, Presente Generoso, Beast Within e a Braid, eu falei 12 cartas aqui. Eu tenho 12 cartas que são redundância de interação. Dessas 12, só 2 são Counter Spell. Se eu tirar os 2 Counter Spell, eu ainda tenho 10 cartas que são redundância para efeitos de destruir coisa ou de tirar coisas da mesa. São redundâncias. Sim. E isso é importante. Por quê? É mais chance de eu ter aquele efeito que eu preciso na hora que eu preciso para conseguir fazer coisas no jogo. Por isso que a teoria do cubo é tão legal, porque ela traz de forma clara redundância, de forma visual, redundância. E redundância traz consistência e constância para o deck. Exatamente. Se vocês olharem as nossas listas que a gente usa nas lives, você vai conseguir ver redundância e constância nas peças e nas coisas. E eu não estou falando que a gente sabe montar deck. Não, a gente monta uns deck paia. Mas a gente coloca pensamento e existe um esforço consciente quando nós 5 estamos montando deck, né? Uhum. Em trazer essas peças e trazer redundância para o que a gente quer fazer. Se você olhar, pegar a lista minha, do Matheus, do Otávio, do Pedrinho, não importa. Você vai ver esse tipo de redundância dessa forma que a teoria do cubo quer mostrar. Por mais que o Matheus não pensa na teoria do cubo, por exemplo, quando ele está montando. Ele tem o jeito dele de montar. Você ainda vai conseguir ver redundância. Né? E isso é a parte mais importante. E aí, se eu não tenho redundância, eu tenho tutor. Porque por mais que eu tenha baixa redundância de efeitos iguais, os tutores me ajudam a chegar nas cartas específicas que eu preciso. Por exemplo. Né? Isso é muito, muito, muito bom. Beleza, eu não tá. Eu tenho pouca remoção.
Só que eu tenho mais tutor no deck. Quando eu precisar de uma remoção, eu vou lá e procuro exatamente a remoção que eu preciso. Ótimo. Exatamente. Então você tirou a aleatoriedade por procurar a carta que você precisa. Mas você vai ter ela quando você. Por quê? Você abriu mão de ter uma redundância mais constante de algumas cartas para você ter acesso a outras coisas. Mas você vai ter. Quando você precisa daquela. De determinada carta, você tem como chegar através de tutor. Isso é muito importante também. Exatamente. Eu quero mostrar uma lista aqui. Eu tô abrindo aqui do lado, já vai aparecer para vocês. Deixa eu jogar aqui agora que vai mostrar para vocês o meu Moxfield. Eu vou abrir a lista. Eu gosto de voltar na lista do meu Dolinho, porque ela é uma lista forte e ela é uma lista bastante consistente, tá, Caverna? Ela é Sim. bastante consistente mesmo. E mesmo assim ela já zicou em live. Já zicou pra caralho, você é louco. Mas ainda assim, Não, né? eu só Ela é bastante afirmei isso consistente. pra quê? Pra galera ver que por mais. Não existe uma regra 100% eficaz. É isso que eu, Não, não por isso que eu. existe. Não existe. Inclusive é um deck que quando eu falo que eu vou jogar de dolinho, quando a gente escolhe jogar B3 e eu falo que eu quero jogar de dolinho, todo mundo sabe que tem que pegar o melhor B3 que eles têm. Sim. Porque senão o dolinho vai passar o carro. Sim. É simples assim. E aí eu tô falando de redundância, ó. Eu tenho 8 efeitos de draw. Quantos desses efeitos de draw, por exemplo, que a gente falou, são draws pontuais? Windfall e Gênese Planar. Só. Aese, draw constante. Rydia, draw constante. Estudo Rístico, draw constante. Uro, draw constante. Dolinho de 3 cores, draw constante. Tatiova, draw constante. Interação. Eu tenho redundância. Tem 9 cartas de interação. Eu consigo ter redundância para interagir no jogo. Misdirection funciona como Um um counter. Deflecting SWAT, né? Você muda alvo de mágica. Uhum. Counter, 1, 2, 3, 4 counters. 1, 2, 5 counters, né? Porque eu esqueci do Veto de Dovin. Aí eu tenho Path, Swords e Beast Within para destruir coisa. Redundância de interação, de forma de interagir, né? 39 terrenos, foda-se os terrenos. E você viu, um deck de landfall. Não precisa jogar com 50 terrenos. 39 terrenos, o deck faz o que tem que fazer. Uhum. Tem redundância de proteção. O que eu estou chamando de proteção são efeitos de blink. São cartas que fazem dupla função. Por quê? Se dão um espada em arados no meu dolinho, se eu blinko ele, o espada em arados falha. Sim. Porque o alvo original do dolinho não existe mais. O dolinho que está em campo é novo. Você não precisa interagir diretamente com a mágica. Você pode interagir com o alvo da mágica. Exatamente. Deixa eu mostrar outra coisa. Meu deck do Menestrel, que eu falei no penúltimo Decks que a Caverna curte. Eu não separei ele por tag aqui agora, mas se a gente olhar, tem redundância de draw aqui. Tem o Wind Grace, o deck tem o dolinho de 4 cores, tem o Hugs, que é uma carta que pode dar draw também. O deck tem o dolinho de 3 cores, o deck tem Corvold, o deck tem dolinho de 5 cores, o deck tem Tatiova. Vocês percebem? É redundância de coisa. E isso é muito importante. E aí as cartas que não têm redundância para o deck, que são Agouro Prismático e a Druida dos Bosques Elysianos, que são as Win Conditions, eu consigo chegar através de draw para fazer o que eu preciso fazer. Porque eu não tenho tutor de encantamento nesse deck, por exemplo, para buscar os dois. Mas eu sei que eu vou chegar nessas cartas porque o deck dá bastante draw. Sim. A Alma de Wind Grace, que dá draw, por exemplo. Oráculo de Muldaia, que me deixa jogar terreno do topo e eu vou filtrando e cavando o que eu preciso. No encantamento, o caso da Estufa Trancada, que é uma carta que vai me deixar cavar o topo e castar a criatura do topo. Redundância. Isso ajuda a dar consistência pro deck, Caverna. Sabe? Isso é muito importante, isso é muito forte. São essas coisas que fazem o deck ser mais consistente, né? Eu tô mostrando a minha lista aqui porque ela tá fácil no meu Moxfield. Mas se abrir o Moxfield do Otávio e pegar alguma lista, se vocês voltarem no Desmembrando Decks, do deck do Icra e Shai do Otávio, vocês vão ver que tem redundância de efeito. E por mais que alguns efeitos não tenham redundância,
ele tem variação de efeitos importantes tão legais que o deck fica consistente no que ele quer fazer. Sim. E é o deck da Ikrishai, o engraçado é que ele realmente é um deck que ele não tem um plano de jogo definido. Uhum, Isso é o mais engraçado. E mesmo assim ele consegue ser consistente. exatamente. Mas por quê? O plano, teoricamente, o plano de jogo do deck é não ter um plano de jogo. Exatamente. Exatamente. Cara, eu acho que. Eu acho que ficou claro o que a gente queria Eu acho que ficou passar, né? claro, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, Caverna, se vocês acharam que a gente que faltou a gente falar coisas sobre esse tema, se vocês querem complementar alguma coisa, acharam que a gente falou alguma coisa errada, deixa nos comentários, vamos trocar essa ideia, porque esse assunto é muito legal e é muito necessário de se falar quando a gente está falando de deck build. É uma parte muito importante de se falar quando a gente pensa em deck build, né? Não, e outra Então, coisa também, né, Jé? É uma coisa meio interpretativa de cada um também, né? Cada um tem um modo de ver isso. E o legal de ver outras opiniões, que a gente pode, às vezes, ter uma visão que não é exatamente a melhor visão, às vezes. sim, sim, existem visões diferentes, mas não é tão interpretativo assim, né? Consistência não é tão interpretativa Não, assim. não, eu tô falando sobre como chegar nessa consistência, é isso que eu quis Ah, dizer. tá bom. Sim, sim, sim. Tem formas, né, de você pensar sobre isso. Então, Sim. vamos trocar essa ideia. Vamos trocar essa ideia. Espero que vocês estejam gostando dessa saga do deck build. Tá chegando no final. Otávio, meu mano, obrigado por participar e tá comigo nessa saga. Esse é o penúltimo vídeo. Semana que vem é o último que a gente vai estar junto falando de deck build, né? Sim. Então, satisfação ter você nesse vídeo. Essa situação é toda minha. Caverna. Satisfação vocês assistindo nós. Espero que vocês fiquem bem. Guardo vocês na semana que vem, sexta que vem, no último vídeo. Otávio agradece. É nóis. Caverna, beijinhos. Só agradece. Satisfação.